Abra sua Bíblia para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Começamos recentemente a olhar para esse texto e aprender sobre a palavra do Senhor registrada pelo apóstolo Paulo, quando dirigiu-se a falar para a igreja em Tessalônica. Há 3 domingos atrás, nós começamos a olhar para essa escritura e continuaremos, tá? Deixe-me resgatar rapidamente um pouco do contexto, visto no domingo passado, ter sido interrompida a sequência de estudo bíblico aqui. O apóstolo Paulo, ele viajando de forma missionária, ele passa por essa cidade e alguns, quando nós lemos Atos, nós percebemos que o que Lucas escreve mostra que o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica por 3 semanas. Alguns estudiosos vão dizer que ele esteve um pouco mais do que 3 semanas, mas ninguém irá defender que o apóstolo Paulo esteve ali por mais de 6 meses, ninguém defende isso. De forma que o importante não é quanto tempo exatamente ele esteve em Tessalônica, mas no curto período que ele passou em Tessalônica, esse homem prega poderosamente a palavra do Senhor, e essa palavra, que é o poder de Deus para a salvação, alcançou muitos naquela cidade. A palavra de Deus converte tessalonicenses que agora, sem mais a presença do pastor missionário, o apóstolo Paulo, que é escorraçado daquela cidade, ele deixa Tessalônica e ele vai até uma cidade próxima, cerca de 80 quilômetros, que é Bereia, e lá ele prega a palavra do Senhor, e lá pessoas se convertem. Mas quando os judeus de Tessalônica ouvem, ficam sabendo que o apóstolo Paulo está lá em Bereia pregando a mensagem, eles vão até Bereia e causam um rebuliço, um alvoroço na cidade, a ponto de Paulo também ser expulso de Bereia. E Paulo vai para Atenas, e no registro de Lucas, em Atos, é o período em que ele vai discursar no Areópago. E lá de Atenas, o apóstolo Paulo, conforme ele vai dizer, e já lemos a carta toda, que ele está profundamente desejoso por voltar a Tessalônica, por rever aqueles irmãos. Ele tem poucas notícias daqueles irmãos. Então ele envia Timóteo, ele envia Silas, que o acompanhava, para ver como que estavam os irmãos. Então eles retornam, Timóteo vem, traz as notícias para Paulo, e o que Paulo escuta, o que Paulo ouve sobre aqueles irmãos, faz Paulo louvar e engrandecer grandemente o nome do Senhor. E nós vimos o apóstolo Paulo se alegrando, em primeiro lugar, no começo desta carta, já eu farei a leitura. Paulo se alegra e Paulo louva o Senhor, e a alegria de Paulo está baseada, porque lá em Tessalônica existe um povo que tem um relacionamento com Deus. Paulo diz, irmãos, olha o versículo 1, nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Paulo exalta, Paulo bendiz o nome do Senhor, porque lá se reúne um povo que está em Deus e está no Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando da salvação, da grande salvação, que é uma realidade a partir da pregação do Evangelho, a palavra de Deus. E Paulo continua falando e se dirigindo àqueles irmãos, e Paulo irá ser grato a Deus, e a sua alegria, a sua gratidão brota da recordação, de ver, de ouvir e saber que o Evangelho estava transformando a vida daqueles irmãos. Olha só o versículo de número 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de Deus e Pai, relembramos de seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo faz aqui, irmãos, é exaltar a Deus pelo que o Evangelho
fez e estava fazendo na vida daqueles irmãos. Ninguém pode ter um encontro com Cristo e não começar a ser transformado por Ele. E quando Paulo escuta sobre esses irmãos, Paulo vai exaltar, vai bendizer, vai louvar, vai engrandecer o nome de Deus por causa do que Deus havia feito lá em Tessalônica, quando ele passou e compartilhou com aqueles irmãos a palavra de Deus. Aqueles irmãos estavam mudando. Aqueles irmãos estavam abandonando a sua vida de idolatria, conforme o versículo 9, não precisa projetar. Eles haviam abandonado os ídolos para servir a Deus. Aqueles irmãos, e é possível notar, e já leremos a continuidade do texto, que era evidente que existia a partir da vida daquela igreja um trabalho de amor, atos de amor. E ele diz algo que era um trabalho fiel. Irmãos, servir a Deus é impossível pela força do braço. Aliás, as coisas espirituais se discernem, se compreendem espiritualmente. Sem o Espírito de Deus, não existe capacidade de discernir, de compreender, de ter um relacionamento com o próprio Deus. Mas através do Espírito de Deus, um relacionamento, uma nova vida começa e vai existir, conforme Paulo observa na vida desta igreja, um trabalho fiel. Vai existir, conforme Paulo observa nesta igreja, atos de amor e uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a sua esperança? Qual tem sido a minha esperança? O que me move? O que te move? O que alegra o seu coração? Talvez você pode dizer, o que alegra o meu coração é o Senhor Jesus, é as coisas de Deus. Se eu fizer a pergunta, talvez ao contrário, oposta, te ajude a realmente ver se é as coisas de Deus que te alegram. O que te deixa triste? O que entristece o seu coração? O que te abate? O que faz você desanimar? O que faz você, na carreira cristã, ficar cabisbaixo, desanimado, brocochô, ficar anêmico? O que proporciona isso na sua vida cristã? É o que também te faz alegre. É o mesmo motivo que também te dá esperança. Então, quando nós enchemos o nosso coração com as coisas desse mundo, com aquilo que a traça, que a ferrugem e que o ladrão pode danificar, quando nós perdemos, quando nós não temos, quando os nossos planos são frustrados, nós nos abatemos em demasia, além do normal. Nós começamos a nos desanimar da caminhada cristã diante das dificuldades terrenas. Mas não é isso que acontece com os tessalonicenses. Os tessalonicenses, conforme Tiago vai dizer, irmãos cuja fé era operosa, era fé que era acompanhada de obras de amor. Esses irmãos tinham uma firme expectativa, uma firme esperança, que um dia Jesus Cristo, nosso Senhor, vai nos buscar. Nós somos do Senhor. Nada pode abater, irmãos, alguém que está caminhando e cujos olhos estão fitos no Senhor da glória. O que pode dar errado na vida de alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo? Alguém que teve o seu nome escrito no livro da vida e de lá ninguém pode apagar. Alguém cuja realidade é de pertencer ao Senhor, e Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que pode dar errado na vida de uma pessoa dessa? Nada. Desde que os seus olhos estejam fitos nesse Senhor, nada vai te abalar. E aí, continuando o texto de hoje, nós leremos versículo 4 em diante, e meditaremos olhando que o apóstolo foi grato a Deus pela certeza de que ele tinha a respeito da eleição dos tessalonicenses. Vamos olhar o texto? Versículo 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder,
visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu meio. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo o lugar. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe na explicação desse texto. Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez a tua palavra é aberta neste culto que prestamos ao Senhor, é lida, e que o teu Espírito Santo ajude para que ela seja compreendida em nossa mente. Me use como instrumento em tuas mãos, para que explicando e aplicando a tua palavra, todos aqui nessa noite possam compreender, não apenas compreendendo, mas possamos nós ser desafiados pela tua palavra, possamos ser consolados pela tua palavra, confrontados por essa poderosa palavra. Da mesma maneira, eu peço que o Senhor abençoe a tua palavra que está sendo ensinada às crianças ali naquela sala, que elas possam também compreender, que essa palavra venha gerar fé e produzir frutos no coração de cada uma delas, e que tudo isso possa se apresentar para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo, irmãos, a alegria de Paulo em relação à igreja. E neste texto iremos destacar que Paulo louva o Senhor, Paulo exalta a Deus, porque ele reconhece, ele vê, ele percebe, é palpável, é visível, é perceptível, que Deus havia escolhido homens e mulheres na cidade de Tessalônica. E Paulo, ao falar sobre isso, é interessante, né? Porque ele vai tocar exatamente em uma doutrina extremamente complexa nas Escrituras, a eleição. Esse assunto, sinceramente falando, irmãos, é um assunto que os maiores estudiosos do mundo não podem explicar com total clareza a doutrina da eleição. É uma doutrina que só pode ser plenamente entendida pela mente perfeita de Deus. Nós temos o grande desafio de lidar com essa doutrina e nós precisamos fazer a partir do que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso desafio, assim como qualquer doutrina na Bíblia. Então, mas nós entendemos que nós precisamos examinar as Escrituras, aceitar pela fé o que ela nos diz sobre a eleição, lembrando uma coisa: Deus é aquele quem a realiza, Deus realiza a eleição dos seus salvos, Deus escolhe os seus, e Deus, Ele é soberano, Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é sábio, Deus é bom, e tudo o que Deus faz é bom. E a partir dessas verdades, assim, né, bem sugestivo, né, assim como Martinho Lutero e tantos outros reformadores, conforme visto na escola bíblica dominical fizeram, devemos continuar fazendo, exaltando a palavra de Deus para que ela fale, Nosso papel é de nos aproximar da palavra do Senhor com o desafio de explicá-la, de extrair dela o que está nela, e não colocar nela o que não está nela, não manipular. E quando nós fazemos isso com toda sinceridade, irmãos, alguns assuntos nós precisamos assumir
nós não temos capacidade de compreender totalmente. Aliás, o próprio apóstolo Paulo não explica nada sobre a eleição aqui nesse texto. Não é o objetivo de Paulo dar uma explicação sobre a eleição. Paulo reconhece, e Paulo diz: irmãos, louvamos ao Senhor e sabemos que Deus os ama, porque Deus os escolheu. E aí Paulo vai dar alguns detalhes que nos faz compreender a realidade deles na vida de um escolhido. E como pregador de versículo por versículo, de capítulo por capítulo, eu não quero usar o texto para sair e ampliar de forma total na Bíblia, né? Já fizemos isso na escola bíblica dominical, estudando o assunto de eleição, mas hoje eu quero apenas a partir desse texto lidar com essa verdade. Tá? Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que Deus é aquele quem começa e Deus é aquele quem desenvolve a salvação. Tá? O apóstolo Paulo vai dizer que a eleição, primeiro, ela é uma realidade a partir de Deus. Não foi o homem que escolheu a Deus. Não é o homem quem decide por Deus, escolhendo Deus. Pelo contrário, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4. O que a Bíblia vai nos dizer sobre este assunto? Vai dizer que mesmo antes de criar o mundo, está vendo? Tudo não existia. Não existiam os bichos. Não existia a terra, não existiam os peixes. Se eu começar a falar das coisas, eu vou lembrar tudo que eu gosto, né? Não existiam os cavalos, não existia a beleza da zona rural, né? Não existia nada. Sabe quem existia quando nada existia? Deus. E antes de qualquer coisa que existe existir, Deus, o versículo diz, nos amou. Paulo vai dizer aqui em Tessalonicenses, para os irmãos de Tessalônica: irmãos, nós sabemos que Deus os ama. Por que nós sabemos que Deus nos ama? Ou por que sabemos que Deus ama uma pessoa? Porque Ele nos escolheu. Paulo está, tanto em Tessalônica, quanto aqui em Efésios, quanto em Romanos, quanto em vários lugares da Bíblia, falando do amor específico de Deus, que é o amor que o move para escolher pecadores para salvação através de Jesus. Deus ama cada pecador deste mundo? Sim, Deus ama. Deus ama como o Criador. Deus ama a sua criação, irmãos. Deus criou todas as coisas porque Ele é amor, porque Ele decidiu fazer, fez para a sua glória, e o amor do Senhor alcança justos e injustos. Está vendo essa chuva maravilhosa que cai? Para nós na cidade tem um certo benefício, né? Deixa o ar mais puro, purifica alguma coisa, mas irmãos, nada se compara com quem mora na roça. A tão aguardada chuva de outubro, para liberar os plantios, né? Aqui ameaçou chover, o Roberto já veio cavucando uns pedacinhos de terra aí e jogando. Hoje ele estava aí ciscando no feijão aí, jogando na terra, já veio chuva por cima, e falei: estou mudando os matos de lugar, então vai embora, depois tu volta, né? Mas assim, para o homem ligado ao campo, e quando as escrituras surgem, o mundo é um mundo rural. A própria Bíblia vai dizer que Deus, Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos. Os campos do cristão produz, e o campo do ateu produz também. Os campos daquele que exalta e louva, reconhecendo que Deus é o Criador, recebe sol e chuva e produz. E os campos daquele que se curva diante de um gesso, diante de uma madeira, aquele que se declara como seu Deus, o seu dinheiro, qual um dos patrões, né? O único patrão que eu tive na vida, registrado, né, nesse formato, corria-se a ideia, o comentário de que ele tinha 10 fazendas no Brasil. Eu conhecia 4.
Em São Paulo, Mato Grosso, tinha 3. Um homem que tinha 2 aviões para andar, e quando ia chegar de São Paulo para lá, já era um rebuliço lá na fazenda, e de repente pousava um avião, e vinha um motorista particular, com um Pajero do ano, para ele dar as voltas dele lá. Um homem extremamente bondoso em auxiliar, em sustentar os seus funcionários. A fazenda dele aqui em São Paulo, em Morro Agudo, é uma fazenda de cana. Era uma fazenda interessante, que lá tinha o pai, tinha o filho e tinha um neto, às vezes, funcionário dele. Tudo, era família, que ninguém queria ser mandado embora, e ele não mandava ninguém embora por bobeira. Um homem extremamente bondoso, mas um homem que declaradamente dizia: o meu dinheiro é o meu Deus. E às vezes eu me recordo, antes de conhecê-lo, né, a gente morando na roça, trabalhando no nosso sítio, teve uma vez que eu plantei, né? Eu era meio para frente nesse sentido, né? Queria conquistar, queria plantar, e aí eu era molecotão, e eu falei: eu vou plantar uma lata de feijão. Meu amigo, aquilo é tanta coisa no mundo para você cuidar. E eu plantei 20 litros de feijão, deu, né, uma roça grande. Aquilo já falhou um monte, e deu praga, e não foi, e o negócio só deu desgosto, né? E aí meu pai, para incentivar, né, para não deixar, eu queria abandonar, que ao mesmo tempo que o amor é grande, o ódio também. Eu falei: larga esse negócio para lá. Não, vamos lá. E meu pai me ajudou, a gente colheu, deu 2 latas, olha. Plantou uma lata e colheu 2. Talvez para vocês isso não faz nem muito sentido, né? Mas nós já chegamos a plantar 1 litro de feijão e colher 1 saco. Um saco é 4 latas, a partir de 1 litro. Já chegamos. E lá foi um negócio terrível. Mas eu amava o Senhor. Eu lia a palavra de Deus todo dia. Ia fielmente para a igreja. E a roça do vizinho, que ia para uma outra igreja, se encurvava diante de imagem, deu um feijão, coisa mais linda do mundo. E a minha? Por que isso? Porque Deus ama cada uma das suas criaturas. Deus sustenta. Na verdade, a vida é um dom de Deus. Só existe vida porque Deus concede. E só existe a partida porque Deus recolhe. Morreu de quê? De bala perdida. Bala perdida? Nada. Tempo esgotado. Deus no controle. E o amor de Deus permitindo cada um de nós estarmos aqui. Mas o texto, Paulo está falando para nós que o Senhor amou-nos, e esse amor de Deus nos fez ser escolhidos por Deus. Ele está falando do amor salvador de Deus. E esse amor que Deus ama, ele é efetivo, porque ele leva Deus a fazer o quê? Escolher, eleger, ou como queira, né? Usar intercambiavelmente as palavras aí. Tanto aqui quanto em Efésios. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. E porque nos amou, Ele fez o quê? Nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Então aqui em Tessalônica, Paulo louva, exalta o Senhor exatamente por isso. Porque Deus havia escolhido aqueles irmãos. Deus, irmãos, é isso que é outra questão importante. Quando Deus faz essa escolha, Ele não faz porque Ele vê algo de bom em nós. Ele não faz porque de repente você era um serzinho amável. Pelo contrário. Qual que é a condição do homem quando vem ao mundo? Morto no seu pecado, inimigo da cruz. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: não há um justo, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, não há um sequer. E João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou ao mundo, e amou de tal maneira que Deus dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo não quer exaltar o mundo. O versículo não tem como objetivo falar da beleza do mundo, para falar da condição do mundo, mas o versículo quer destacar o inexplicável e maravilhoso amor de Deus.
A escolha que Deus faz é baseada no seu amor. Irmãos, nós temos grandes dificuldades de falar de amor, porque quando falamos de amor, falamos a partir da nossa realidade cultural, a partir dos nossos preconceitos estabelecidos pela nossa experiência. E nós achamos que, até mesmo, olha só, quantos pais, olha que tristeza, quantos pais crentes, olha mais triste ainda, acha que se você chegar a correr de couro nas perninhas gordinhas do birrentinho, isso é falta de amor. Pelo contrário, pai, mãe, quando você não corrige com vara, a vara da disciplina, conforme Provérbios vai dizer, você está privando o seu filho de amor, porque quem ama, corrige. Salomão vai dizer, se você odeia o seu filho, você vai esconder a vara da disciplina. Esses dias a gente estava fazendo a leitura, deixa eu ver aqui rapidamente, não está dentro das anotações aqui, a mente é algo que às vezes busca rápido, né? E me lembrei, por falar de amor e de correção, esses dias na nossa leitura devocional, Provérbios 29, já vou achar aqui, tá? O Gabriel é mais rápido que eu, né, Gabriel? Era aí. Olha só o que esse texto vai dizer. Tomara que seja isso mesmo, né? Para mim não ficar perdidão demais, né? Só um pouco. Eita, não é não. Gabriel, você acha aí, dê um jeito aí, que o texto, então vai ser o 30, ou 28, não sei. Mas o versículo é o seguinte, né? Que o filho que não é disciplinado, ele envergonha a sua mãe. O filho não disciplinado é uma vergonha para a sua mãe. Então, os auxiliadores de plantão aí, depois me ajude aí. A minha lembrança é que era Provérbios 29. O 15. Tinha apagado o 15 da minha Bíblia, achei ele agora. Sabe o que é isso? Eu não decorei a referência, eu lembrava que era nessa parte aqui debaixo da Bíblia. Eu estou aqui procurando, não achei. Provérbios 29, 15. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Irmãos do céu, que lapada bem dada em cada um de nós. A criança que não tem disciplina, e a disciplina aqui entende? Cantinho da disciplina, vai deixar em cantinho de disciplina. Pode ir até num cantinho, depois que eu disciplinar. Vai para o cantinho, vai chorar. Esse negócio de corrigir, engole o choro, sufoca o choro, abafa a boca da criança. Para com isso, deixa chorar. Foi corrigida. Agora não é aquele choro de birra que não acaba nunca. Aí não pode chorar não. Eu vou dar um motivo bonzinho para ela chorar, né? Mas irmãos, o texto diz o seguinte, que a criança que é corrigida se torna sábia. E aí a gente estava lendo esse texto lá em casa, na sequência, era dia 29, estava lendo Provérbios 29, e aí eu falei, tá vendo aqui? Os 3, né? E a pequenininha rolando no colchão, né? É pequititinha, né? Falei, tá vendo, gente? A gente está precisando dar sabedoria para a Rebequinha já, né? Nas devidas proporções, na idade dela. Mas está aqui, irmãos. A criança que é corrigida se torna sábia. E aqui não é corrigida, aqui é indisciplinada. Vai ser uma vergonha para a mãe. Vai ser uma vergonha para o pai. Vai envergonhar. Então, dê sabedoria. Dê essa volta toda aqui só porque lembrei que a nossa cultura vai na direção de que amor, não, quem ama não corrige. Uma vez eu fui confrontado pelo João, já tem um tempo já, acho que 2 anos isso, soluçando depois de uma correção dada, que, né, a mãe não me ama, né? Por quê? Porque vocês estão me corrigindo. Muito forte isso assim nele. Aí deixei passar a poeira no outro dia, vem aqui. Esse e tantos outros versículos. Quem ama, corrige. Aí nós que temos uma visão deturpada do amor,
queremos definir o amor de Deus. Queremos medir o amor de Deus. Irmãos, nós não temos capacidade para isso. Nós apenas recebemos e somos inundados por esse amor. E Paulo vai dizer, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e podemos ver que Deus os ama, porque Deus os escolheu. A eleição de Deus é baseada no seu amor, e louvamos a Deus por isso, que já pensou se fosse baseada no nosso amor, naquilo que entendemos de amor? E quem ama mais do que o Senhor a ponto de dar a própria vida por pecadores? Nós estamos falando do amor de Deus, mas nós estamos falando da perfeição do que é amor. Então, o que nós podemos destacar aqui, como, na verdade, como principal verdade desse texto, não é nem a escolha de Deus. Ele realiza a escolha, Paulo reconhece. Mas a principal verdade desse texto é que Deus transforma quem Ele escolhe. É isso que esse texto quer dizer, com maior destaque para nós. Olha só, versículo 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas em poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Irmãos, a pergunta que fazemos, e em certo sentido eu também entendo e defendo a seguinte resposta, nós temos capacidade de detectar, de descobrir, de saber quem são os escolhidos de Deus? De certa forma, não. Tanto que a ordem, a comissão, o mandato é pregue o evangelho a quem? Toda criatura. Toda criatura. Agora, se nós somos incapazes, de certa forma, de descobrir previamente quem são os escolhidos de Deus, nós temos total condições de descobrir e reconhecer, na verdade, de reconhecer aqueles que são escolhidos. Não sabemos antes, mas sabemos no acontecimento das coisas. Por quê? Olha só, o que acontece, segundo o texto, o que acontece com aqueles que são escolhidos de Deus? Versículo 5. Quando lhes apresentamos as boas novas. Quando nós apresentamos, Paulo diz, as boas novas. O que é as boas novas? O Evangelho. A boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Quando apresentamos essas boas novas, e ele abre um parênteses para dizer, irmãos, não fizemos isso apenas em palavras, mas nós fizemos isso em demonstração com o poder do Espírito. E aí, qual que é o resultado de apresentar as boas novas de Deus para uma cidade que tem gente escolhida de Deus? Visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Até nisso, se não for Deus agindo, o homem não tem capacidade de dizer, eu entendi, eu creio. Isso é verdade o que você está dizendo, eu compreendo isso. Se não for a ação do Espírito Santo, não existirá compreensão de que o que é anunciado é verdade, e se é verdade eu preciso crer. Quem não é escolhido de Deus não crê em Deus. É isso que o texto está dizendo. Agora o nosso papel é o quê? É pregar e dizer, creia em Deus, creia você em Deus, arrependa-se e creia você em Deus. E o que acontecerá com aqueles que é do Senhor? O Espírito Santo lhes convencerá, prestando a mensagem do evangelista, do pecado, da justiça e do juízo. O que acontece com os escolhidos de Deus aqui?
Paulo continua e diz: e vocês, como sabemos, nos comportamos, e vocês sabem como nos comportamos, eu, Silas e Timóteo, o que Paulo está dizendo, quando estivemos aí entre vocês. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, olha outra coisa aqui que evidencia quem é escolhido de Deus. Vocês receberam, vocês acolheram, vocês abraçaram, vocês deram espaço à mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. E se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Duas verdades aqui, sobre quem é do Senhor. A palavra do Senhor lhe é agradável. A palavra do Senhor será por aquele a quem Deus amou e escolheu, recebida com alegria. Jesus vai falar sobre isso. Não é uma alegria, uma recepção inicial, onde ele diz sobre a parábola do semeador, que receberam com alegria. Mas quando a tribulação, quando os cuidados desse mundo se fizeram reais, aquela semente era como uma semente que foi lançada num solo rochoso. Tinha uma camada de terra, ela nasceu. Mas quando ela precisava aprofundar as raízes, ela não conseguia, porque tinha pedra. E quando o sol veio, fez com que ela morresse. Ou a terra dos espinhos. O que nós podemos ver aqui para esse povo, baseado nesse texto, é que a recepção da palavra do Senhor, gerando convicção nesses irmãos, era também uma realidade a qual eles tinham alegria. E isso foi, irmãos, conforme já disse na última mensagem, né? O motivo deles de existir neles, uma firme esperança em nosso Senhor Jesus. Não é jargão gospel a gente dizer, né? Grande alegria nos encontrarmos nessa noite. Como é gostoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É porque servir ao Senhor é realmente prazeroso. Precisa ser. Não estou dizendo que servir ao Senhor não vamos ter tristeza, dificuldade, lutas, problemas. Não, não é isso não. Mas aquele a quem Deus escolhe, Ele faz essa palavra ser verdadeira, a ponto de você ter certeza. Aquele a quem Deus escolhe, recebe essa palavra eterna, inerrante, suficiente, infalível, sabe como? Com alegria. Com alegria. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Como que é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Uma das evidências de salvação é que essa palavra é relevante para mim. Não vou ser hipócrita aqui e dizer, você vai ler 10 capítulos todos os dias da sua vida. Não estou dizendo isso. Mas o contrário é preocupante. Aquele que diz estar no Senhor e não tem contato quase que nenhum da palavra de Deus, quando tem, ela quase que não lhe serve para nada. Reveja seus conceitos de cristianismo. Olha aqui, irmãos, o texto. Louvamos a Deus porque Ele vos amou e os escolheu. E quando passamos aí 3 semanas, ou 3 a 6 meses no máximo, vocês receberam essa palavra com alegria. E essa palavra está transformando vocês, porque vocês passaram a ser nossos imitadores, bem como imitadores do Senhor. Crente que não tem atitude de crente, crente que não pensa como crente, crente que não anda como crente, não é crente. Só isso. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, vai dizer, uma vez que vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, busque e pense nas coisas do alto. Sabe por que às vezes as coisas do alto nunca é uma verdade na vida de uma pessoa? É sempre periférico e muito longe, a ponto de não inundar o seu coração? É porque não morreu e ressuscitou com Cristo.
Não tem como pensar, não tem como buscar, não tem como viver, não tem como ter esperança em Jesus, não tem como ter obras de fé, não tem como ter obras de amor, não tem como ter alegria do Espírito e convicção e certeza de que esta é a palavra de Deus, poderosa para me salvar e me transformar. É porque não é de Jesus. Irmãos, vamos parar de enxugar gelo. A gente tem que parar de achar que está tudo bem quando não está tudo bem. E só está tudo bem quando está existindo transformação. Porque é a consequência de estar na palavra de Deus, de estar e ser pertencendo ao Senhor. O que acontece aqui como resultado dessa pregação, desse evangelho? Esses irmãos estão sendo imitadores. É interessante essa questão de imitar, né? As crianças, né, quando são mais novinhas, né, é bem impressionante. Agora à tarde, agora de tarde aqui, a Rebeca, né, na hora do almoço, a Suzana, às vezes, por causa de toda a dificuldade com o olho, ela tem uns exercícios lá que ela fica, né, fazendo escurinho nos olhos, né? Tem que fazer isso. E dentro de toda a proposta lá tem um grande impacto isso. Esquenta as mãos um pouquinho e coloca para proporcionar um relaxamento e um descanso da visão e tal. Foi a coisa mais linda do mundo hoje, na hora do almoço, a Rebeca fazendo assim com a mãozinha. No olhinho. Porque está vendo a mãe. Eu me recordo que até o jeito de tossir, né, limpar a garganta, eu fazia igualzinho meu pai. Igualzinho. Aí alguém diz que é de Jesus. Mas não há nada que evidencie como Jesus foi ou é. Como ele andou, como ele agiu, como ele pensa. Não há nada de buscar as coisas do reino dos céus na sua vida. Não se engane. Não se engane. O texto está dizendo que essa palavra poderosa, acolhida, estava transformando esses irmãos. E eles estavam sendo imitadores. Mais do que imitadores, Paulo vai dizer aqui, olha só, agora, versículo 8, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Irmãos, nem todo mundo irá produzir 100 por 1, baseado na parábola. Mas nenhum salvo não produzirá nada. A última mensagem, João capítulo 15, Jesus é a videira. Nós somos os ramos ligados a essa videira. E Ele poda esses ramos. Para quê? Para que produzamos mais frutos. Quem julga estar em Jesus e não produz fruto, o que acontece? Ele é cortado, é lançado fora, porque quem está em Jesus, o texto vai dizer, produz muitos frutos. Nem todo mundo produz igual, é verdade. Isso está diretamente relacionado ao tempo que eu gasto na palavra de Deus, mas não existe um crente que não produz fruto, porque se não produz, não é crente. Em Israel existe um lago, esse lago é um lago extremamente salgado. A proporção de sal comparado com o oceano desse lugar é 10 vezes maior. E por causa da sua grande densidade de sal, não existe vida no lago. E se você pesquisar na internet aí, você vai ver que até mesmo, né, por causa da grande densidade de sal, não é possível praticar o mergulho, porque não se afunda, né? A pessoa fica boiando, por causa da densidade de sal. E isso se dá por alguns motivos: localidade, clima quente,
o único rio que deságua nesse lago, que é o Rio Jordão, e a condição do lago faz com que a evaporação da água seja rápida, do clima, do todo o ambiente ali, e esses sais minerais permaneçam ali, porque esse lago não tem saída. Ele só tem entrada. Ele não tem saída. E o nome desse lago, justamente por isso, é o Mar Morto. Mar Morto. O que nós vemos aqui nesse texto é que, se fôssemos comparar aqueles irmãos com um lago, eles não eram um lago fechado, que apenas recebeu. Recebi a palavra de Deus. E aí agora? Tô gordão, tô cheião. Não aguento mais nada. Não, vamos fazer isso. Não aguento. E tem que ser arrastado, e tem que ser... Irmãos, isso não existe no cristianismo. O crente não é lago fechado. O crente não é uma represa. O crente é um canal. Esse texto diz aqui: irmãos, vocês receberam com alegria, vocês creram nessa palavra como ação do Espírito Santo, vocês se tornaram imitadores nossos, e agora a palavra que chegou até vocês está espalhando pelo mundo a partir de vocês. Crente de verdade se preocupa com a realidade do outro. Não vou dizer novamente que todo mundo vai se preocupar igual. Não é verdade isso. Mas alguém que sequer se preocupa com a realidade do outro, dos seus familiares, que nada da palavra do Senhor compartilha, muito menos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, não se engane, tu é um baita de um mar morto. Porque a vida celestial não é uma realidade para nos alcançar e fazer uma pérola celestial só para o benefício de Deus, não ligando você a mais nada. A vida celestial existe em nós e somos de Deus, mas como ferramentas, como membros de um corpo para alcançar, para abençoar. Em todos os sentidos. A própria realidade do ser igreja. Nós somos um corpo para ajudar o outro a crescer. Como que se ajuda o outro a crescer? Quando, mediante a palavra do Senhor, eu exercito o que dela sei, ao que dela flui, e a partir do que ela me chama a fazer. E é isso que nós vemos na vida desses irmãos. Irmãos operosos, tanto no viver, quanto no repartir a palavra de Deus. Como que está a sua vida? Como que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como que está a sua condição nessa dinâmica de conhecer e fazer Jesus conhecido? De ser e fazer. Como que nós estamos? Como que está o conhecimento da nossa igreja no nosso bairro? Irmãos, que o Senhor nos ajude a cada dia mais demonstrar que nós somos dele. Que de fato ele nos amou e nos escolheu. E que através dessa palavra nós somos transformados, e através dessa palavra nós estamos alcançando outras pessoas. Que a marca de fé, a partir da minha e da sua vida, no conjunto da nossa união, possa ser reconhecida por outros. Isso se dá como resultado da transformação da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a continuamente, ó Deus, vivermos um processo de transformação, a cada dia sermos crentes melhores, a cada dia estar mais perto do Senhor e mais perto das pessoas,
mais perto das necessidades, mais ativos no envolvimento, em abençoar outras pessoas, em compartilhar da palavra com outras pessoas, a viver o que Cristo viveu, a sermos imitadores do Senhor, e a termos como exemplo essa igreja que tinha esperança em Cristo, que amava o Senhor e vivia demonstrando isso, não apenas quando se reunia, mas no dia a dia, a ponto de impactar uma cidade, a ponto de ser alcançado em outras regiões do mundo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, não apenas conhecer o Senhor, mas fazê-lo conhecido, não apenas a amar o Senhor, mas em amando o Senhor, viver e servir o próximo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana em Tua presença, nos protegendo e nos sustentando em cada situação e dia. Oramos no nome de Jesus. Amém.